Mateus capítulo 11, versículo 2 a seguir. Segura aí que Deus tem uma palavra para o seu coração. Mateus capítulo 11, versículo 2 a seguir. Eu quero pregar hoje como Deus nos vê, como Deus nos enxerga. Aleluia! Como é que Deus te vê? Como é que Deus te enxerga? Aleluia! Deus quer te restaurar nessa noite. Deus quer te colocar de pé nessa noite. Você vai entrar essa semana no jejum conosco, cheio da presença de Deus. Você não vai morrer, mas você vai viver. E você vai contar as maravilhas que Deus tem feito. Mateus capítulo 11, versículo 2, a seguir. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Jesus respondeu e disse-lhes: Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Aí no versículo 7 de Mateus 11 diz: E partindo eles, quando os 2 discípulos foram embora, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: Que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, o que foste ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão na casa dos reis. Mas então os que foste ver, um profeta? Sim, vos digo, um profeta. E muito mais que um profeta, porque é esse a quem estava escrito: Eis que diante da tua face envio o meu anjo que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência nos reinos dos céus, e pela força se apoderam dele. Queridos, esse texto, ele é um texto profético, é um texto bíblico, que traz uma revelação da fragilidade humana. João aqui, ele estava preso pela verdade que ele anunciara e por denunciar o pecado na casa de Herodes. João Batista, ele foi precursor de Jesus, mas ele nos revela através das páginas da Bíblia que ele foi ser humano, foi um ser humano. Foi um gigante no pouco tempo de ministério. Mas aqui vem a fragilidade humana, a fraqueza humana, na dúvida de João se Jesus era o Messias. E o que eu acho interessante é que João estava preso, e na dúvida de João, ele manda 2 discípulos até Jesus perguntar para Jesus: É tu aqueles que havia de vir, ou havemos de esperar outro? E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele diz a João que os pobres é pregado o evangelho, que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os mortos ressuscitam. Porque isso era sinais do Mashiach, do Messias. Mas Jesus vai repreender a João e vai dizer, olha o que Jesus vai dizer: Bem-aventurado aquele que não se escandalizar de mim.
Agora veja que Jesus manda João se aquietar na prisão com a notícia. Mas quando os discípulos saíram da presença de João, veja que Jesus olhou para a multidão e disse, ele vai corrigir João, dizendo, bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Mas Jesus não vai olhar para a falha de João, para a dúvida de João, para a fragilidade de João. Mas Jesus vai olhar para a multidão e dizer, o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento. Jesus estava dizendo, vocês foram ver algo vulnerável no deserto? Vocês foram ver o que no deserto? Um homem vestido, bem vestido, como rico? Ou vocês foram ver um profeta? Agora veja bem, Jesus exaltou o ministério de João. Jesus disse para João, bem-aventurado que de mim não se escandalizar. Mas Jesus disse, nascido de mulher não houve nenhum igual a João. Ele é o maior. Ele não foi simplesmente um profeta, mas ele foi mais que um profeta. E sabe o que eu vejo hoje, o que Deus quer falar conosco? É que existem momentos que a nossa humanidade, a nossa fragilidade humana vai nos pegar e tem muita gente duvidando. Tem muita gente como João, será que é ele que havia de vir ou havemos de esperar outro? Então esse texto vai nos revelar a nossa fragilidade humana. Mas essa mensagem de hoje vai nos revelar como Deus nos vê. E veja que Jesus, ele não fechou os olhos para a fragilidade de João, mas Jesus exaltou o ministério de João. Porque Jesus, como pai, eles olham o lado positivo. E o que eu aprendo e o que nós vamos aprender nessa noite, quem gosta de Bíblia fica aqui. Eu só estou na introdução. O que eu aprendo com essa história é que a nossa fragilidade humana, que a nossa derrota muitas das vezes não define quem nós somos diante de Deus. A nossa fragilidade humana não nos define como nós somos diante de Deus. Um momento, uma queda, uma fragilidade não pode se tornar uma tragédia na nossa existência e na história da nossa vida. Um momento, uma fragilidade, uma queda, uma catástrofe não pode determinar o nosso estado eterno longe de Deus. Aleluia! Então veja que Deus, Ele não vai ficar enxergando a tua fraqueza, porque isso não define você. Aleluia! Mas o que define você é o que Ele projetou para a tua existência. E a primeira coisa que eu quero meditar com vocês é sobre a fraqueza e a vulnerabilidade da vida humana e da história humana. Querido, existem momentos que nós somos gigantes na fé. Existem momentos que nada nos derruba. Existem momentos que nós temos coragem de enfrentar a qualquer um. Existem momentos que nós aceitamos o desafio da fé e vivemos por fé. Existe momento que nós estamos armados até os dentes, cheios do Espírito, tomados pela glória de Deus. Mas existem momentos na nossa vida que a fraqueza, a fragilidade humana, ela vem, ela nos pega. Existe momento que a dúvida vem, e veja quem era que estava duvidando do que ele tinha feito. Era João Batista. Um homem cheio do Espírito Santo. Foi um homem que em João capítulo 1, versículo 29, João batizava no Jordão. Meu irmão, entenda, João rompeu o silêncio profético. Após 400 anos do silêncio de Deus, João Batista, filho de sacerdote,
João Batista, que viveu toda a sua infância, adolescência, juventude, se tornou um homem no meio dos essênios. Foi totalmente separado para uma obra, totalmente consagrado. João Batista que preferiu não se casar. João Batista que preferiu viver no meio do mato, como filho de sacerdote, ele poderia herdar o sacerdócio do seu pai. Mas ele viveu o seu período de tempo de adolescência, juventude, se tornou um homem orando, consagrando, cheio do Espírito desde o ventre. Quando Isabel encontrou Maria, o que aconteceu, meu irmão? Elas foram cheias do Espírito, porque Jesus estava sendo gerado em Maria, e João em Isabel, e elas foram cheias, porque João Batista foi cheio do Espírito desde o ventre. É este João que no versículo 29, batizando no Jordão, as multidões vindo ouvi-lo pregar, e perguntando: João, tu és aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? É este João que dizia: não, há de vir um após mim, que é mais poderoso do que eu. E é ele que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É este João que olhava para os líderes religiosos, os fariseus, e dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento? É este João que enfrentou o sistema religioso, o sistema governamental de Herodes. É este João que batizou Jesus, que estava duvidando se ele era o Messias. Foi este João que em João 29 disse: no dia seguinte, João viu a Jesus, vinha ter com ele e disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a revelação que João disse. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha o que está no verso 30. Esse é aquele do qual disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque ele é primeiro do que eu. Eu não o conhecia mais, para que ele fosse manifestado em Israel, eu vim eu. Por isso eu batizo com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vier descer o Espírito, e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, eu tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Veja que Deus tinha falado com João: aquele que vier, e você vê o Espírito pousando sobre ele, ele é o Messias. Ele disse: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas sabe o que aconteceu com este João? Ele duvidou. Ele duvidou do seu ministério, ele duvidou da sua chamada, ele duvidou do que ele tinha feito. Ele duvidou. A fragilidade humana, a humanidade de João se manifestou na prisão. E isso já me dá algo para te dizer. O que você está pensando, as dúvidas, os embates espirituais, que está querendo te tirar do propósito, do foco, é porque Deus tem obra. Você é um ser humano, você é propício a falhar, a cair.
Mas eu volto a repetir, porque essa é a tese, este é o momento dessa palavra. A tua falha, a tua derrota não define quem você é. Orebacando, remaia, porque você é um ser humano. Agora veja, meu irmão, eu não posso pegar só João Batista para você entender. Quando nós olhamos para a Bíblia diz, Tiago 5,17, Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você, e ele orou e o fogo desceu do céu. Mas o mesmo Elias que desafiou Acabe, desafiou Jezabel, que foi mantido por corvos e sustentado naquele córrego, que foi sustentado por uma viúva, o mesmo Elias que matou os profetas de Baal, o mesmo Elias que orou e a chuva voltou, ele teve a fragilidade humana, e ele disse: Senhor, se assim fazes comigo, me mata. Eu quero morrer, eu não quero viver mais. Eu gosto muito de Jeremias. E Jeremias capítulo 20, veja, meu irmão, versículos 7 e 8, olha o que Jeremias disse. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia e cada um zomba de mim, porque desde que falo, grito, clamo violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio e ludibrio todo o dia. Sabe o que Jeremias está dizendo para Deus? Senhor, foi o Senhor que me chamou para o ministério. Foi o Senhor que me persuadiu para que eu profetizasse, para que eu pregasse, para que eu anunciasse a tua palavra. Sabe o que Jeremias está dizendo? O Senhor prevaleceu. Mas agora que eu estou anunciando a tua palavra, que eu estou obedecendo o teu propósito, eu sirvo de escárnio todo dia. O povo está zombando da minha cara. E no versículo 14 a 18, olha o que Jeremias vai dizer. Maldito o dia em que eu nasci. Não seja o bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te teu filho. Alegra-se com isso grandemente. Olha o que Jeremias disse: eu seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu, e não se arrependeu, e ouça o clamor cada manhã, e o tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre. Sabe o que Jeremias está dizendo? Senhor, porque o Senhor deixou eu nascer. Ele amaldiçoou o dia que nasceu, ele não queria ter nascido, para não estar sofrendo, para não se tornar um escárnio, para não se tornar um símbolo de zombaria no meio dos filhos de Israel. Assim minha mãe teria sido minha sepultura e eu teria ficado grávida perpetuamente. Porque eu saí da madre para ver trabalho e tristeza e para que os meus dias se consumam de vergonha. Eu estou falando do profeta da lágrima, que de repente o ministério se tornou um peso tão grande, porque ele olhava para todos os lados e todos riam, zombavam dele pelo que ele profetizava. Aí talvez você diga, pastor, mas isso é coisa do Antigo Testamento. Agora veja, meu irmão. Elias, Jeremias, mas agora tem Paulo. E olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 2,8. Em 2 Coríntios 1,8. Olha o que Paulo disse. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que sobreveio na Ásia. Porque sobremaneira fomos agravados mais do que podíamos suportar, de tal modo que
até da vida desesperamos. Olha o que Paulo está dizendo. Nós somos sobremaneira agravado mais do que nós podíamos suportar. De tal modo que até da vida nos desesperamos. Eu estou falando de Paulo. Eu estou falando daquele que teve um encontro com Jesus em Damasco. Eu estou falando daquele que disse, se colocou na terceira pessoa de um homem que foi no céu, que viu coisas inefáveis, que disse que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem desceu no coração do homem. Eu estou falando de homens que tiveram marcas profundas com Jesus. E Paulo está dizendo que sofreu tamanhas aflições, perseguições, que de maneira que ele não pôde suportar, de modo que se desesperou da vida. Mas veja que nem Jeremias, nem Elias e nem Paulo, a fragilidade humana definiu o fim deles. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Eu quero te dizer, meu irmão, que existem momentos que a nossa natureza humana quer falar mais alto do que a voz de Deus. Existem momentos que você vai querer olhar para o mundo que nós estamos vivendo, esse quadro Apocalipse vai dizer tudo isso é imaginação humana. Apocalipse não existe, eu vou tomar essa picada maldita, eu vou me submeter a esse sistema. Eu quero viver, existem momentos que a tua carne vai querer o mundo. Existe momento que a nossa fé vai embora. Existe momentos que nós pensamos em desistir. Porque somos seres humanos, porque estamos sujeitos a essa natureza humana. Miserável homem que sou, foi o que Paulo disse, quem me livrará do corpo da minha morte? Porque aquilo que eu quero eu não faço, aquilo que eu não quero eu faço. Eu quero te dizer em nome de Jesus. Não é hora de retroceder. Existem momentos de fraqueza, existem momentos de rompimento com a fé. Mas isso não te define. Sabe por que João duvidou? Nós temos umas causas porque João duvidou, meu irmão. É muito fácil para algum pregador chegar e dizer João foi fracassado, João fracassou. Meu irmão, Jesus não fechou os olhos para João. Mas sabe por que João fracassou primeiro? Ele estava preso, meu irmão. E Jesus, o Messias, que ele batizou, não foi na cadeia visitá-lo. Jesus não se compadeceu de João porque ele estava preso. Jesus não se preocupou com João. João estava preso pela verdade, por ser um profeta, por ser precursor, e Jesus não fez nada. Segundo, sabe por quê? O que pode ter levado a dúvida de João, primeiro, é que Jesus não foi vê-lo. Eles estavam dizendo, João, esse Jesus opera mais milagres que tu, cura mais, opera mais, e João já tinha profetizado, importa que ele cresça e eu desapareça. E Jesus estava fazendo maravilhas, Jesus estava operando milagres, mas não foi libertar João da cadeia. Segundo, sabe o que pode ter levado João a essa fraqueza, essa dúvida? O silêncio de Jesus. Ele não falou nada. Ele não disse nada. Jesus ficou em silêncio. Terceiro, sabe o que pode ter abalado João?
dúvidas por expectativas não respondidas. Sabe o que é isso? Meu irmão, eles estavam vivendo um tempo profético, Machia estava ali. Só que a visão, tanto dos apóstolos como até de João, era uma visão curta. A esperança de Israel era um líder político que iria destronar com Roma. Era um líder político que ia tirar o jugo romano deles, que isso vai acontecer agora, no Apocalipse. Então eles estavam numa expectativa de que Jesus era o Messias, de que Jesus era o Salvador, que Jesus iria restaurar Israel naquele tempo. E é aí que Lucas, no capítulo 7, falando o mesmo tempo de Mateus 11, é o mesmo contexto, Lucas dá um detalhe. Na hora que os discípulos de João chegaram, Lucas vai dizer que Jesus curou milhares, uma multidão. Operou várias maravilhas. Sabe por quê? Porque era sinal do Messias. Era para João não duvidar. Porque a restauração de Israel não era para aquele tempo, é para esse tempo do fim. Então veja que João estava com dúvidas por expectativas não respondidas. Agora entenda, Jesus vai operar vários milagres e vai dizer, diga para João que vocês viram e ouviram. E diga para João também, bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. E aí vem o segundo ponto dessa mensagem. Existem momentos de fraqueza, Existem momentos de fragilidade, existe. Mas veja, Jesus não deixou de corrigir João. Diga para ele também, bem-aventurado aquele que de mim não se escandaliza. Agora veja, meu irmão. Jesus não ignora, segundo o tópico dessa mensagem, primeiro, a fragilidade. Segundo, ele não ignora as nossas falhas. E sabe qual é o problema, meu irmão? É que nós somos expert em ver falha na vida dos outros. A nossa maior dificuldade é encontrar as nossas falhas, ver as nossas falhas. Nós somos especialistas em ver o cisco no olho do irmão. Mas nós não conseguimos ver a trave que está nos nossos olhos. Jesus corrigiu João e disse, bem-aventurado aquele que de mim não se escandalizar. Jesus não passou a mão em João. Jesus deu uma mensagem a João. Cuidado, não se escandalize de mim. Jesus, ele não ignorou a fraqueza de João. Querido, todos nós temos que ter um encontro conosco. Meu irmão, vamos parar de condenar todo mundo e jogar todo mundo no inferno. Vamos colocar a nossa vida em ordem. Eu estou dizendo que o teu momento de fraqueza não te define se você não ficar nele. Até quando você vai continuar caído? Até quando você vai continuar no pecado e achando que está tudo bem? Até quando você vai olhar para o erro de todo mundo, condenar todo mundo e não enxergar os teus próprios erros? Até quando você vai viver distante do propósito? Jesus, ele nunca vai ficar olhando para a tua fraqueza, mas ele não ignora a tua fraqueza porque ele quer tratar a tua vida.
Querida, em nome de Jesus, se não tirar a casca da ferida, ela não sara. Se não arrancar a máscara, você não vai mudar. Bem-aventurado João Batista é aquele que não se escandaliza de mim. Sabe que Jesus estava dando para João um alerta. Bem-aventurado, era melhor você não ter se escandalizado, era melhor você não ter duvidado. E eu vou repetir, o teu momento de fraqueza, a tua queda não te define diante de Deus, mas se você tomar um posicionamento de mudar, de voltar, de se levantar, de crer, de mudar de vida. Aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus. Entenda, meu irmão, que este momento que você está passando não te define. Romanos capítulo 8, versículo 18. Jesus, ele vê o futuro. Jesus, ele não olha para o momento, que ele sabe como é que Deus nos vê. Deus já nos vê na Nova Jerusalém do lado dele. Deus já nos vê por toda a eternidade ao lado dele. Aí veja o que diz Romanos 8, 18. A Bíblia diz, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada. Jesus nunca nos liberou das aflições. João 16, 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora veja o que Paulo vai dizer aqui, ó. Porque para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de nos ser revelada. E eu gosto de um texto, meu irmão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Olha o que Paulo vai dizer. Isso aqui é uma revelação, meu irmão. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. Isso daqui é muito forte, sabe por quê? Porque Paulo vai dizer que a tribulação momentânea, ela é leve. A nossa leve e momentânea tribulação, a tribulação é leve. Mas sabe o que ele diz? A glória tem peso. A tribulação ela é leve, mas a glória ela é pesada. Porque a glória é mais importante do que as aflições do tempo presente. Porque a glória ela é mais poderosa do que as tribulações que você está vivendo. A tribulação é leve, mas a glória tem peso. Eu vou repetir, a tribulação é leve, mas a glória tem peso. A tribulação, as aflições não se comparam com a glória. As aflições e as tribulações leves não se comparam ao que está nos aguardando. O momento da tribulação, da aflição, não define o nosso futuro de glória. O momento da fragilidade humana não define o nosso futuro de glória. A tribulação é leve, é momentânea, mas a glória é eterna, a glória tem peso. Alabahaui, Orebacanduremaia,
Oremande kelebahau e joremande keminahaya. Tem muitos abandonando a cruz por uma leve e momentânea tribulação. Tem muitos abandonando a cruz por uma leve e momentânea aflição. Estão trocando o peso da glória. Estão trocando a glória que está por vir por aflições e tribulações momentâneas. A Bíblia está dizendo que a tribulação é momentânea, mas ela produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que está por vir. Meu irmão, não desista. Os teus momentos de fraqueza e fragilidade não te definem. Eu acho interessante um texto que eu descobri hoje. 1 Reis, capítulo 15, versículo 3. Quem ama a Bíblia, coma da Bíblia, meu irmão. É a Bíblia que nos mantém de pé. Porque Davi, meu irmão, foi o homem segundo o coração de Deus. Davi pecou. Davi cometeu um adultério, Davi cometeu um homicídio, Davi cometeu o censo de Israel que morreu 70 mil homens. Mas em 1 Reis 15, 3, olha como Deus definiu Davi. Isso daqui é a definição da Bíblia no final da trajetória de Davi. Isso daqui é como Deus olhou não para um momento de fraqueza de Davi. Isso daqui é como Deus enxergou a vida inteira de Davi. E em 1 Reis, capítulo 15, versículo 5, olha o que a Bíblia diz. Porquanto Davi tinha feito o que era reto aos olhos do Senhor, e não tinha se desviado de tudo quanto ele ordenara todos os dias da sua vida, senão só pelo negócio de Urias o Heteu. Isso daqui é um impacto para religioso, meu irmão. Porque Deus não lembrou nem do adultério de Davi. A Bíblia vai deixar um registro aqui que não lembrou nem do censo que Davi fez, que matou 70 mil homens. Mas a Bíblia está dizendo que Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e ele não se desviou de tudo quanto Deus tinha ordenado em todos os dias da sua vida, se não só no negócio de Urias o Heteu. Se não só o negócio de Urias o Heteu. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Davi falhou. Eu vou deixar registrado a falha de Davi. Eu vou deixar registrado o pecado de Davi, o homicídio. Mas ele andou na minha presença. Ele fez o que era reto aos meus olhos. Ele não se desviou do que eu ordenei. Senão, o negócio de Urias. Ele cometeu um homicídio. Mas a vida dele foi diante da minha presença. Ele cometeu um pecado que não define o fim dele. Ele cometeu um erro que não definiu a história dele diante da minha presença. Sabe o que Deus está te dizendo? Você caiu, você errou, você falhou, mas isso não define quem você é para mim. Eu conheço o teu erro, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua aflição, mas eu te conheço. Oh, aleluia! Aleluia! Orebacandure manahastia.
Davi poderia estar aqui como um adúltero, um homicida, um homem que desobedeceu a Deus, um homem que não tratou muita coisa. Mas Deus disse, ele fez o que era reto aos meus olhos. Ele não se desviou de tudo que eu mandei. Todos os dias da sua vida. Ele levou um delito, ele cometeu um delito com Urias, mas isso não define o final dele na minha presença. Sabe o que eu acho mais tremendo, meu irmão? Pega a Bíblia, Lucas capítulo 1. Meu irmão, quem não tem senso de graça não suporta ouvir uma mensagem dessa. Quem quer mandar todo mundo para o inferno não suporta ouvir uma palavra dessa. A tua queda, o teu momento de fragilidade humana não define quem você é diante de Deus. Sabe o que eu acho tremendo? É Lucas 1. Sabe quem é que vai lembrar de Davi? 2 Samuel 7,16, Deus disse, Davi disse, eu vou construir um templo para Deus. Eu tenho palácio, eu tenho casa, meu Deus está lá, abandonado, a glória de Deus na casa de Abinadab. Só porque Davi desejou construir um templo, Deus disse, Davi, o teu trono será firmado para sempre na casa de Jacó. O teu trono vai permanecer eternamente. Aí Lucas capítulo 1, versículo 31. Gabriel vem anunciar Maria. E ele vai dizer para Maria, olha o que Gabriel vai dizer. Esse que está em teu ventre conceberás e darás a luz a um filho e chamarás o seu nome de Jesus. Esse será grande, será chamado Filho do Deus Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não tem fim. Gabriel olha para Maria e diz, esse que está dentro do teu ventre vai sentar no trono de Davi. Porque Davi pecou, Davi errou. Mas o erro de Davi não define o final dele. E como prova que o erro de Davi não define o final dele, eu vou dar o trono de Davi para o Mashiach. E quem está anunciando isso é Gabriel. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Se levanta. Se levanta. A tua carne está querendo te tirar da glória que está para ser revelada. A tua carne quer te tirar do propósito. Mas Deus te trouxe aqui para falar contigo. A tua fragilidade humana não te define. O teu momento de dúvida não te define. João Batista poderia ter sido escarnecido por Jesus. Mas quando os discípulos de João viraram as costas, versículo 7 de Mateus 11, Jesus olha para a multidão e diz, vocês viram João Batista duvidar? O que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento, algo vulnerável? Vocês foram ouvir no deserto da Judéia alguém vulnerável? Não. Um profeta, Jesus disse, não, é mais do que um profeta, porque nascido de mulher, não houve ninguém igual João. Sabe o que Jesus fez? Jesus exaltou o ministério de João Batista. Ele não definiu João pela dúvida. Você sabe quem mais se prevalece da nossa dúvida, meu irmão? É o diabo. O diabo, a Bíblia diz em Apocalipse 12:10, que ele é acusador, ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. Você sabe quem mais se prevalece dos nossos momentos de fragilidade? É o diabo, que não quer que nós herdamos o reino dos céus, que não quer que nós nos aproximamos de Deus.
Mas eu quero te dizer nessa noite, coma da palavra. 1 João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. O diabo é acusador, mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Ele é o advogado de acusação. Mas a Bíblia está dizendo, nós temos um advogado. E sabe qual é esse advogado? Esse advogado não perde batalha para o diabo. Esse advogado, ele já tem nas mãos a nossa cédula de inocência. Este advogado já tem nas mãos. Olha o que a Bíblia vai dizer. Colossenses, capítulo de número 2, versículo 14. E havendo riscado a cédula que era contra nós, sabe por quê? Porque ele já revogou a nossa causa. E havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrária, e ele tirou do nosso meio. E sabe o que ele fez com esta cédula que era contra a nossa vida, o nosso advogado? Ele cravou na cruz. A tua dívida já está na cruz. Ele já pagou a tua dívida. Ele já pegou a tua dívida que estava na tua cela, na tua prisão. E ele disse, eu vou revogar, eu vou absolver, eu vou justificar, eu vou limpar, eu vou levantar. Porque ele vai falhar, ele vai passar por aflições, ele vai passar por tribulações, ele vai duvidar. Mas a queda, a falha não define o fim dele. Eu revogo a causa dele e coloco ele de pé. Eu coloco ela de pé. Ele não vai ficar prostrado. Ela não vai ficar prostrada. Porque eu já ganhei esta batalha na cruz. Aleluia! Aleluia! Pastor, como é que João Batista morreu? Cortaram a cabeça e deram a cabeça dele para Herodias. Mas ele foi recebido de pé na glória, como o maior profeta que nasceu nessa terra. E quem falou que Jesus foi o maior profeta não foi um apóstolo, não foi outro profeta. Quem falou que João Batista foi o maior profeta foi o próprio Jesus. Querido, o diabo está tocando na tua ferida, te condenando, te julgando, dizendo que você não vai ser arrebatado, que você não vai para o céu, que você não é digno. O teu advogado está dizendo para o teu inimigo, a falha dele não define o futuro dele. A queda dele não define o futuro dele. A queda dela não define o futuro dela. Eu sei quem ele é. Eu sei quem ela é. Jesus está te dizendo, eu não abro mão da tua vida, eu não abro mão da tua alma, eu não perdo causa para o acusador. Eu sei o preço que eu paguei para te resgatar. Não foi com coisas
incorruptíveis como prata ou ouro que eu te resgatei. Mas para te resgatar eu tive que dar o meu sangue. Eu te coloco de pé na minha presença. Eu não te enxergo como um derrotado, como um pecador, eu te enxergo como meu filho. Elabacando remi que elebarrastia. É nessa noite que Deus quer te colocar de pé. É nessa noite que Jesus quer te limpar. É nessa noite, meu irmão, que a palavra misericórdia, quer e não sacrifício, se torna uma realidade. Você não pode fazer nada para ser perdoado além de crer no perdão liberado. Você não tem que pagar penitência para ser perdoado, você precisa receber o perdão e o perdão já foi dado. O perdão já foi liberado. O perdão já foi dado, o perdão já foi liberado. A carta que era contrária à tua vida, a carta que tinha lá os teus pecados, ele já tirou do nosso meio, ele já cravou a nossa dívida no Calvário. Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Ele vai te colocar de pé hoje. Ele vai te restaurar hoje. Elabarraui. Ele vai voltar a ter comunhão contigo hoje, filha. Ele vai colocar um novo cântico na tua boca hoje. Porque essa leve e momentânea tribulação, ela só está gerando um peso de glória. A glória tem peso, a tribulação é leve. É glória, oh glória, oh glória. Aleluia. Como é bom ouvir a voz de Deus, meu irmão. E eu tenho convicção na minha alma de vidas que estão sendo restauradas, levantadas. Oh Espírito, aleluia, aleluia, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Feche seus olhos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, muito obrigado, pelo Senhor ter nos amado primeiro. Muito obrigado por esta palavra que restaura, que dá vida, que levanta o caído. Ó Deus, não temos mais tempo de ficarmos prostrados no pecado, prostrados na dúvida, na incredulidade. Ó Deus, eu sei que o momento não define o nosso futuro. Então levanta, Senhor. Levanta este homem, levanta esta mulher. Levanta esta família. Restaura nesta noite a comunhão. Manifesta a tua glória, Pai. Orebacala manderebe da canduremaia.
Coloca um cântico novo nesta boca. O acusador já perdeu esta causa no Calvário. O acusador já perdeu esta causa na cruz. Os nossos pecados já estão cravados na cruz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Restaura a comunhão. Levanta, meu Deus, este homem, esta mulher. Levanta este jovem que clama. Erabacando remi que elebarrastia. Enche da tua presença. Em nome de Jesus. Tudo novo a partir de agora, Senhor. Eu profetizo uma mudança na vida deste homem, desta mulher, deste jovem, desse ancião. Tudo novo a partir de agora, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Acusador das nossas almas, eu te repreendo agora. Pelo poder do sangue do Cordeiro. Seja livre para adorar pelo sangue de Jesus. Seja livre para falar em línguas estranhas pelo sangue de Jesus. Seja livre para pregar, para cantar, para profetizar, para fazer a obra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, glória. Orebaia que o jo vedere manahas. Uremi que leba que menehestia. Orabacandure manacandere vasturie que minahas. Em nome de Jesus. Aleluia. Muito obrigado, Senhor. Que maravilha, meus irmãos, é sentir a presença de Deus. Que maravilha é nos envolver com a graça de Deus. Com a glória de Deus. Com o sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. 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 Que presença gloriosa. Que presença maravilhosa, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Queridos, amanhã, 9h da manhã, nós estaremos no jejum. Nós vamos clamar por autoridade. Nós vamos exercer autoridade. Nós vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Tua vida espiritual precisa estar alinhada com a palavra. Então, amanhã até domingo, 7 dias. 7 dias de oração e jejum. 7 dias na presença de Deus. Vamos mortificar a carne, meu irmão. Que mais nós estamos precisando nesse momento é mortificar a carne. É voltarmos a ser espiritual. É voltarmos a ter vida espiritual. Pastor, eu não posso entrar amanhã 9h. Faça seu jejum. O último jejum tem muito milagre, salvação, provisão, porta aberta, cura divina. Tem uma irmã que foi curada da coluna instantaneamente.
tem portas de emprego, tem muito milagre, tem causa na justiça que foi destravada nos 21 dias de jejum de janeiro. Mas este jejum, meu irmão, é um jejum que vai nos preparar para o que está por vir. E não é coisa boa que está se armando diante dos nossos olhos, mas nós vamos estar preparados espiritualmente. A nossa imunidade espiritual vai crescer. Então o meu jejum, pastor Caio, vai ser da meia-noite às 6 da tarde, é um jejum parcial. A missionária Raquel vai até ao meio-dia. Faça um propósito diante de Deus. Pastor, eu, pastor Caio, vou comer só frutas e verduras. Daniel 10, verso 2 a seguir. É o jejum de Daniel, como o povo fala. E eu vou buscar a Deus, não só pela minha vida, mas pela vida de vocês também, meu irmão. A cada dia que passa, a minha responsabilidade aumenta. Por pregar o que prego e pelo efeito da mensagem que é pregada. E eu tenho uma responsabilidade diante de Deus e diante de vocês. E ninguém vai vencer ou fazer nada sozinho, todos nós juntos, eu orando por você, você orando por mim. Eu orando pela sua família, você orando pela minha família, as coisas ficam mais leves, meu irmão. As coisas vão acontecer e eu quero te dizer, vamos tocar trombeta. Terça-feira eu vou fazer com trio elétrico aqui em Joinville, sábado nós vamos estar em Curitiba. Amanhã eu vou estar ligando por irmão Mírios, eu quero fazer uma ação social na Praça Rui Barbosa, sábado. E nós vamos fazer a obra de Deus essa semana. Não deixe de nos ajudar. Nós não conseguimos, tem muita gente que ofertava aqui na live ao vivo, não pode mais. Mas está aí o nosso Pix, está aí as nossas contas bancárias. Não deixe de nos ajudar. E querido, aluga um carro de som, aluga uma moto, aluga uma bicicleta, paga 1 hora, 2 horas, coloca o áudio do projeto Arrependa-se. Chame a tua cidade ao arrependimento, o teu estado ao arrependimento. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia, meu irmão. Vamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Amanhã, 9 horas da manhã, nós vamos estar ao vivo aqui no jejum. 9 horas da manhã. E eu faço um apelo, meu irmão. Todo dia 10 e dia 20 eu tenho gigantes para pagar. E é você que Deus tem tocado no coração. Tem pessoas que Deus tem falado para ajudar e está endurecendo o coração. Faça a prova com Deus, meu irmão. Tem uma pessoa que fez uma prova com Deus, ela mandou para mim, tinha uma causa, e ela fez uma oferta e fez uma prova com Deus. Se o pastor fala é verdade, ela fez uma oferta de R$50, e a causa dela saiu na mesma semana. Meu irmão, você tem que aprender a semear, porque semeadura gera colheita. Então faça um propósito com Deus e faça o que Deus está te mandando. Não faça aquilo que você não pode. Faça o que o Espírito tem colocado no teu coração. É o que o Espírito Santo falar que você vai fazer. Amém? Deus abençoe a todos de uma forma poderosa. E amanhã, 9 horas, nós estamos firmes no jejum. O irmão Mírio está colocando os números da conta aí. Não deixe de nos ajudar. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, 9 horas da manhã. E eu vou fazer live só terça-feira sobre o que vai acontecer no Iraque. É muito importante essa live de terça-feira. O Papa vai estar no Iraque dia 5. E essa semana eu vou fazer uma live também falando sobre pornografia. Meu irmão, vocês não têm noção o que a pornografia está fazendo no nosso meio. E provavelmente na quarta-feira eu vou falar sobre esse assunto. É um assunto muito forte. É por isso que eu vou aproveitar esse momento de jejum, de oração, de consagração para falar sobre pornografia. Porque tem muita gente viciada em pornografia.
E eu sei que é um ninho do diabo que eu vou mexer essa semana. Já ore por essa live. Já ore por essa live. Quarta-feira eu vou falar só sobre pornografia. Eu vou pedir para a missionária Raquel me auxiliar aqui. Isso tem destruído família. Isso tem destruído intimidade de casamento. Isso tem destruído jovens na masturbação. São coisas que não podem se falar, né, dentro dos temas. Nós vamos falar aqui na quarta-feira e eu creio que vai ser de suma importância esta live. Suma importância, meu irmão. Você não tem noção o que isso tem feito na vida das pessoas. Amém? Deus abençoe a todos.